Oi, gente. Tudo bem? Deixa as pessoas chegar. Tudo bem, a gente só tá esperando a Major chegar pra então a gente começar a live. Eu sou o Lucas. Já converso um pouquinho com você. Só vou colocar o título aqui. Oi, oi. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu me chamo Lucas. A gente só vai esperar alguns momentos. A Major chegou, oba, que legal. É, e aí, chama ela aqui. Olha! Oi! Olá, meu querido. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Bem? Tô um pouco nervoso, Da né? última vez que Por que você tá nervoso? Não, Você porque já me conhece há tanto tempo. verdade. Mas o problema é que quando a gente pessoalmente é uma coisa, às vezes por rede social acaba um pouco ficando nervoso, mas a gente pretende fazer desse espaço um espaço muito legal pra gente, pra todos nós. Bom, Será? Tenho certeza. primeiramente a gente vai pretende fazer Você como já consegue me fez. ouvir? Tô te ouvindo, sim. Ah, tá. É, Porque para você tá falhando um pouquinho. ok. Então, gente, eu me chamo Lucas Ribeiro, sou estudante pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, faço curso de museologia, sou membro do coletivo de estudantes quilombola, do Movimento Nacional de Estudantes Quilombola e também do Movimento Negro Unificado, filiado também ao PT, tudo isso e muito mais. E sou uma das pessoas, conjuntamente com outras pessoas, que vai tentar dialogar e falar um pouco sobre a temática que a gente se propõe construir. Nós, enquanto rede, a gente se propõe construir esse espaço, que é um espaço de Lucas, eu não sei equilíbrio. se é a minha internet. Eu estou preocupada em saber se é a minha internet ou se é a sua internet que está dando uma falha para eu escutar. Será que os pessoas estão escutando, Eu gente? estou ouvindo com falha. Não Eu não sei. sei se é a minha conexão ou a sua conexão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou voltar. Tá Sei, bom? tá bom. Peraí. Bom, enquanto ela volta, basicamente é isso, gente. A gente vai tentar, de certa forma, dialogar e falar sobre questões raciais, falar sobre questões que permeiam a museologia e mostrar um pouco da realidade enquanto pessoas negras e estudante negro que tenta, de certa forma, pautar e conduzir as questões raciais dentro da área da museologia e mais variado tema. É muito bom para a gente, ficamos felizes em nome da rede de ter a figura da Major Denise Santiago, que eu já conheci há bom tempo, que é uma pessoa que tem o maior estima, com certeza. Deixa eu chamar aqui. Vamos. Bom, vamos ver, foi chamado. Melhorou? Nossa, mil vezes, mil vezes. Que bom. Eu estava falando Eu que estava o te propósito. ouvindo. Que bom. Eu estava falando que a proposta da nossa condução de live que a gente vai conduzir durante 2 a 3 meses é falar tanto sobre questões raciais, mas também sobre questões de museologia, tudo isso. E aí escolhemos em inicial a senhora para falar sobre um tema que eu acho que é muito essencial. Eu acho que fico feliz.
pela sensibilidade e pelo carinho, e de aceitar, porque isso é muito bom, na figura da pessoa que eu conheço, tenho maior admiração, pessoalmente eu fico mais feliz em estar vendo e tentar construir. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro momento, eu já apresentei a mim, já apresentei o tema, que é sobre o papel da polícia na luta antirracista, e a senhora pode, num momento assim de 5 ou 10 minutos, a depender da senhora, se apresentar quem é a senhora, o que é, como é a sua trajetória, a sua vida, tudo isso. Tem um espaço aberto para ti. Deixa eu começar falando do meu orgulho de te ver nesse lugar, Lucas. Você lembra quando eu te conheci, lá em Entre Rios, você Sim, vislumbrava acessar a faculdade, vislumbrava entrar nesse ambiente. Lembro quando você passou, você me falou através de redes sociais. Né? Nós nunca tivemos um vínculo afetivo intenso, sim. presente, permanente. Foi algo muito mais energético, né? Muito mais sagrado do que necessariamente uma relação de convivência real nessa existência. E eu estou orgulhosíssima de te vir falar aqui. Chega a estar emocionada de ver você. Aí eu Porque fico feliz. nós sabemos o quanto é difícil para nós, homens e mulheres negras, alcançarem, se notabilizarem, se consolidarem nos espaços. Nós sabemos a dificuldade que a gente planta. Eu já tenho um pouquinho mais de idade que você, não muita, para poder me entregar a responsabilidade do seu. E eu sei que eu já passei por muitas coisas em um momento histórico, é claro, mas você hoje também está experimentando, mas com muito mais ousadia, com muito mais atrevimento. Parabéns. Bom, eu sou Obrigado. Denise, eu sou a quinta de uma família de 5 filhos, nasci no São Gonçalo do Retiro, para quem não conhece Salvador, é um bairro da periferia desta cidade. Até hoje, moro bem próximo aqui ao São Gonçalo, moro no Cabula, dividi minha vida entre São Gonçalo, Cabula e a Barros Reis, tudo muito perto, tudo muito circunvizinho. Eu estudante de escola pública, estudei no Instituto Central de Educação Isaías Alves, fui bolsista numa escola particular no segundo grau. Entrei na Polícia Militar do Estado da Bahia aos 18 anos. Lucas, este ano eu completei 30 anos de Gente, serviço na Polícia Militar da Bahia. Você é acredita num bom negócio tempo. desse? Né? Você não tem 30 anos. Não, Você não com certeza significa não. dizer que quando você nasceu, eu já estava lá. 30 anos. Sou da primeira turma de mulheres que entrou na Polícia Militar do Estado da Bahia. Sou da primeira turma de mulheres que entrou no curso de sargento. Foi o primeiro curso aberto para mulheres à época. E também sou da primeira turma de oficiais. Eu passei em 2 concursos dentro da Polícia Militar. Após isso, eu me formei em psicologia. Eu sou pós-graduada em gestão de direitos humanos. Fiz um mestrado em Desenvolvimento Territorial e Gestão Social pelo CIAGS, um programa maravilhoso da Universidade Federal da Bahia. E hoje estou doutoranda pelo NEIM, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo. Tudo isso foi me construindo, me moldando enquanto ser humano, e a partir de 2015 eu assumo o comando e começo a trabalhar na Ronda Maria da Penha, essa tropa de referência nacional no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós recebemos 3 grandes prêmios nacionais, nós somos finalistas na premiação da ONU. Eu, por causa do trabalho meu e da minha equipe, consegui, eu fui homenageada, né? Eu recebi o prêmio do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz no Senado Federal, indicação da então senadora Alice da Mata. Tenho muita gratidão por esse reconhecimento. E também eu sou a única policial militar a receber o prêmio Cláudia, que é a maior premiação feminina da América Latina na categoria Políticas Públicas. Hoje Sim. estou com muito orgulho também. Eu falo sempre que eu tenho 3 grandes, eu tinha 2 grandes orgulhos na minha vida, agora eu tenho 3. Um é de ser da primeira turma de mulheres da Polícia Militar do Estado da Bahia. O outro é ser mãe de João Paulo, um jovem garoto de 18 anos que é dono do meu salário, Lucas. E o terceiro agora é estar pré-candidata à Prefeitura de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Em linhas gerais, essa sou eu. No mais, eu sou essa pessoa que você conhece, que você vê, que gosta de sorrir, gosta de cuidar das pessoas, que é leal, afetiva, sabe? Eu sou essa pessoa. Bom, a gente vai conduzir o processo que seja o mais acomodável, tranquilo, até porque desse processo de aquilombamento, que a gente está falando de preto para pretos, então é o mais confortável possível.
E a gente fez umas 3 perguntas, já que já pronta, para também poder me guiar e, de certa forma, conduzir. Bom, a primeiro é meio questão do Enem, mas, mas a gente introduz a questão primeiro para depois falar sobre ela. A gente entende que o machismo ele é sem dúvida, um problema vigente na sociedade brasileira e ele é um problema muito complicado e difícil de combater, mas a gente precisa e tem sido evidenciado bastante. E o machismo ele constitui também sendo um processo da desigualdade, principalmente das mulheres. Muitas vezes elas têm qualificação, mas a desigualdade salarial, dos poderes dos espaços de poder, e a gente precisa falar também que a política são comandadas muitas vezes por homens heteronormativos e brancos. E a gente precisa falar sobre esse processo de representatividade, quanto isso influencia para as pessoas que verem nos espaços de poder. Assim sendo, a gente precisa também entender que o feminicídio, como característica do processo de maneira geral, ele é uma decorrência desse machismo, no qual leva todos os anos milhares e milhares de mulheres vítimas do feminicídio, como é o caso, por exemplo, da minha amiga Leitânia, que infelizmente teve o óbito levado por isso. E eu, infelizmente, presenciei esse processo. Bom, em 2019, a gente teve um registro muito grande de casos de feminicídio. E, e cresceu cerca de 7,3% em relação a 2018, segundo dados da informação contado principalmente no Atlas da violência brasileira, tudo isso muito mais. E agora, em período de pandemia, aumenta-se os casos consideravelmente, até porque muitas vezes as mulheres não têm possibilidade de delatar ou qualquer coisa, porque estão no mesmo ambiente que os próprios agressores. E nesse processo, como é que a gente poderia estruturar, como é que a senhora pensa que a implantação contribuiu ou contribui, a implantação da Ronda Maria da Penha contribuiu para esse processo, sendo que boa parte dessas mulheres são mulheres negras e, no processo de maneira geral, constitui-se mais uma dessas vítimas desses processos da racialização, que não tem como não racializar esses processos do feminicídio dentro do Brasil. Então, a pergunta é essa. Como a senhora vê a contribuição da Ronda Maria da Penha e o processo de hierarquização dentro da Polícia Militar e todo esse processo, como aconteceu a instalação da Ronda Maria da Penha, para hoje, para constituir uma luta antirracista? Bom, você fez, a pergunta é Enem mesmo, né? Eu vou tentar acolhê-la e, claro, dar resposta a Sim. tudo. Bom, a Ronda Maria da Penha, por si só, ela já traz uma inovação e já faz com que já dá um tomba na polícia quando a gente vai pensar no patriarcado. Nossa sociedade ela está alicerciada sobre 2 grandes pilares que são muito complexos e estruturantes para as suas relações, que é o patriarcado, que vai gerar uma pandemia que, como você bem disse, que é bem pior, talvez, do que o coronavírus, porque este patriarcado gera o machismo, que esse machismo decorre e chega ao feminicídio. E o racismo. O patriarcado e o racismo são estruturantes da nossa sociedade. Então, a proposta sempre deverá ser retirar esses dois pilares, substituir por igualdade e justiça. Esta igualdade agora não é tão possível, mas a equidade, para que a gente alcance essa igualdade, será. Então, a Ronda Maré da Penha ela vai entrar dentro de uma corporação que, durante 165 anos, foi exclusivamente masculina. Vai dialogar com esta corporação e, a partir desse diálogo, vai instituir uma tropa especializada para cuidar e proteger de mulheres. Isso parece ser algo tão simples e possível e cabível, mas é muito maior. Então, você está dizendo que todo o Estado está movimentando uma logística de pessoal, estrutura, equipamentos, uma logística para salvaguardar a vida das mulheres. Só aí a Ronda Maria da Penha já sinaliza a sua importância histórica e sua importância no enfrentamento ao patriarcado. É dizer para os homens que foram históricos socioculturalmente treinados, levados a crer que eram superiores à mulher, cognitivamente, biologicamente, dizer a estes homens que foram treinados, foram condicionados histórico socioculturalmente, a achar que a mulher era uma posse deles, que eles poderiam dispor como bem quisessem, a hora que bem quisessem,
Nós vamos fazer isso com a Ronda Maria da Penha, dizer, olha, agora tem uma tropa especializada aí para combater este crime, porque esta sociedade não via a violência doméstica familiar como crime. De 2006 para cá, a Lei Maria da Penha é um divisor de águas na nossa sociedade. A Lei Maria da Penha foi dizer, o nome que a gente dá a isso aí, sabe, é crime. Não é que ele estava de cabeça quente, não é que ele chegou triste por causa de alguma coisa, não é porque ele bebeu ou porque ele estava usando drogas, não. Ele cometeu um crime como crime. Quem comete crime é criminoso. A Lei Maria da Penha faz a revolução e faz surgir as patrulhas a partir do Rio Grande do Sul, a Ronda Maria da Penha aqui na Bahia. E nós somos isso. Nós somos esse manifesto das mulheres, porque nós fomos criadas a partir do movimento de mulheres. O movimento de mulheres solicita uma postura do Estado para que a gente possa barrar esses feminicídios ou agir contra eles. E aí a gente chega com a Ronda Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha e a violência doméstica, quando você me traz o dado e a gente enfrentar o racismo e a gente se aquilombar, a gente precisa pensar primeiro, que a violência doméstica familiar, ela é um problema social. Ela está em todas as classes sociais. Ela está na classe A, na classe menos favorecida, no bairro nobre, no bairro menos favorecido socialmente. Ela existe em todos. Não existe um perfil de agressor. Sempre me perguntam isso. Mas, Jó, como é o perfil do agressor? Não existe perfil. O perfil é o machismo. O perfil é esse patriarcado tão perverso que fez com nós. E como também não há um perfil da mulher ser violentada. Porque nós somos subjugadas por esse processo machista e patriarcal tão complexo. Mas nós não podemos deixar de contemplar as nossas interseccionalidades. Nós não podemos deixar de contemplar essas violências que se acumulam sobre os corpos negros. Porque uma mulher negra que mora no bairro popular de Salvador, ou quem quiser chamar de periferia, que mora neste espaço, ela terá que, ao sair de casa, já ser exposta às críticas de todas as pessoas, se deslocar até a delegacia, por vezes sem ter o dinheiro da passagem, da delegacia ir para o Instituto Médico Legal fazer exame de corpo de delito, também sem ter o dinheiro da passagem, voltar para a delegacia, depois voltar para casa, depois ir para as audiências, depois ir para a vara da violência doméstica familiar contra a mulher, depois ir para o NUDEM. Ela tem como prosseguir neste processo? Ela não tem como, porque ela não tem recursos para isso, também não tem força para isso. Esta mulher também, que foi socioculturalmente empurrada a sair do seu trabalho. As pessoas costumam muito falar, mas a mulher ela tem uma relação financeira com o cara, uma dependência financeira com o seu agressor. Não, essa dependência financeira foi construída culturalmente. Porque o patriarcado foi dizer que o lugar da mulher era dentro de casa cuidando dos filhos e os homens saíam para trabalhar. Então, se essa mulher quiser comprar um absorvente, ela tem que pedir dinheiro a este homem. Porque este homem passou o tempo todo dizendo para ela que os filhos tiravam nota baixa porque ela estava trabalhando, que os meninos estavam adoecendo porque ela estava trabalhando, que a casa estava toda suja porque ela estava trabalhando. Para que você vai trabalhar? Você pode ficar em casa e eu cuido de tudo, eu dou o dinheiro para sustentar. E aí é muito fácil dizer que essas mulheres têm dependência financeira. Não. A dependência financeira foi construída socialmente. E esta mulher preta, esta mulher que já sofre essas violências todas institucionais, que já sofre esse conjunto de violências onde quer que ela vá, ela também é violentada até para tentar pedir ajuda para o sofrimento dela. E aí isso se assevera na mulher preta e a silencia. Muitas de nós morremos vítimas de feminicídio porque nós somos silenciadas por esse complexo de violência que nós vivemos. Então, quando a gente vai falar sobre esse espaço, né, esse espaço da polícia frente a essas mulheres pretas que estão ali sob o subjugo do racismo, do patriarcado, do sexismo, a polícia dizer a elas, entrar na casa delas e falar, eu não a julgo, eu não estou julgando você, eu vim aqui lhe proteger como protegeria qualquer outra pessoa. Essa era a missão da Ronda Maria da Penha. Essa era a função da Maria da Penha. Maria da Penha é esta unidade policial que entra na sua casa, senta na sua sala, conversa com você e quando sai, você sente saudade e pede para voltar. Essa é a polícia que eu acredito, esta é uma segurança pública de direitos que as pessoas devem construir com respeito à dignidade humana, sabe? E a diminuição, o achatamento de diferenças sociais.
Sim, bom, eu fico muito feliz. Eu acho que, sem sombra de dúvida, ter esse acesso com a polícia e esse aconchego é o que mais necessário precisa, principalmente quando se fala sobre mulheres que são agredidas. No caso, por exemplo, especial da minha convivência com a Litânia. A Litânia, ela teve 2 vezes seguidas, ela chegou a denunciar. Ela sofreu vários processos. O cara perseguia, tudo isso muito mais. Mas, infelizmente, o inevitável a pessoa se achar o dono dela retirou a vida de uma pessoa tão jovem, jovem de 25 anos, maravilhosa, que tinha tudo para produzir, era futura liderança da comunidade do Tabuleiro da Vitória, a comunidade lá no Recôncavo, e era uma pessoa muito engajada, principalmente nas nossas lutas dentro do coletivo quilombola, das atividades que a gente precisava ir, mesmo com as dificuldades que ela estava passando, ela sempre estava com a gente. E olha que você está falando de uma pessoa que estava enquanto estudante de serviço social na Universidade Federal do Recôncavo, enquanto pessoa que estava nesse processo, tudo isso, infelizmente, foi mais uma das vítimas. Imagine outras pessoas que não tiveram, que denunciam, que não faz isso. Bom, mas, por meu medo, eu também não sei como é a questão do tempo para a senhora, e aí vem mais outra pergunta de Enem. Fica à vontade, eu tô adorando. Eu, bom, eu sei que a senhora é formada em psicologia, e a gente entende muito sobre esse papel da interseccionalidade entre uma pessoa negra dentro da polícia militar, desse processo todo. Bom, a próxima pergunta é o seguinte: a gente conhece César Lombroso como médico psicólogo e foi uma das pessoas que instituiu o próprio fundamento da teoria do criminoso nato ou até mesmo da ideia do homem delinquente. Muito baseado muito nas questões biológicas, e isso reverberou, de certa forma, em várias partes da política e do processo social, como também dentro da polícia militar, que de certa forma, constitui-se o indivíduo, muitas vezes, dentro da construção racista, como o indivíduo biologicamente, digamos assim, o indivíduo negro como fator preponderante para ser a pessoa do homem delinquente, todo esse processo. E pensando nessa questão, que eu acredito sobre a questão da violência policial e dos reflexos do racismo estrutural, que mesmo ainda sendo pertinente, ainda tem um trabalho ainda meio que ainda pouco ainda a ser evidenciado, mas tem muitos policiais como a senhora e outras pessoas que trabalham e têm uma ação antirracista dentro da PM, porque querendo ou não, é uma estrutura e tem toda a estrutura de um aparato do Estado e a gente não pode negar tudo isso. Aí vai a pergunta, como a senhora acha que a ação da polícia pode contribuir para ajudar nas ações antirracistas, baseado em todo esse processo? A Polícia Militar do Estado da Bahia, por exemplo, ela é uma instituição quase bicentenária. Ela data a sua criação 2 anos, 3 anos depois da independência deste país, né? O país é 1822, a independência do Brasil na Bahia é 23 e a polícia é de 25. Ela é uma instituição, o único braço do Estado que está em todos os municípios. Em todas as cidades nós temos policiais militares. Significa dizer que esta corporação é uma formadora de opinião. Ela Sim, é também uma construtora da cidadania ao garantir o exercício dos direitos das pessoas, todos os direitos. Uma instituição que é presente em todos os nossos municípios, uma instituição que traz em si 200, quase 200 anos de existência, uma instituição que foi criada para ser garantidora da cidadania, ela tem papel fundamental, fundamental. sim, E aí eu vou discordar eu tenho umas questões com o termo sim, antirracista. Eu gosto de falar que a Polícia Militar precisa ser uma instituição pró-igualdade. Esse sim, é o caminho que ela tem que ir. A partir do momento que toda a corporação trabalhar pró-igualdade, racismo, sexismo, LGBTfobia, tudo isso vai ficar para trás. Porque a nossa missão, a nossa função é garantir os direitos das pessoas. É preservar a segurança para que essas pessoas possam, inclusive, ser o que elas quiserem ser. Então, isto é fundamental que esta instituição paute nas suas ações. Que esta instituição utilize
no seu discurso, no seu enfrentamento, na sua atuação. Quando eu vou voltar para a Ronda Maria da Penha vem trabalhar na pró-equidade. Nós não trabalhávamos apenas no combate à violência doméstica. Por quê? Porque, meu querido, trabalhar no combate significa dizer que você vai repercutir um modelo que não der certo. O encarceramento de seres humanos já foi comprovado que é um modelo que não dá certo. Aquele encarceramento Sim. não ressignifica, não ressocializa, não modifica as pessoas. Pelo contrário. Então, se nós trabalharmos apenas no combate, para prender os agressores, os homens que cometem o crime de violência doméstica precisam ser responsabilizados por estes crimes. Se o Brasil escolheu o caminho penal para a solução, este caminho que deverá ser usado. Não estou aqui dizendo que estes homens não devam ser Sim. presos. Pelo contrário, eles devem responder de acordo com a legislação desse país, que é uma legislação prioritariamente penal. Mas nós precisamos também trabalhar a perspectiva social deste homem e desta mulher. Que este homem, ainda que seja preso, ainda que não seja, ele vai continuar se mantendo como um agressor se ele não for modificado. Então, o trabalho de prevenção é sobremaneira muito mais forte e poderoso que o de combate. E essa mulher, se ela não for também trabalhada, além de ela se culpar e responsabilizar por toda a violência que ela sofreu, ela também pode, de novo, se envolver em um relacionamento abusivo sem perceber que está nesse relacionamento. Porque nós, mulheres, demoramos um pouco para perceber que estamos em relacionamento abusivo. E esta é uma grande questão, esta é uma necessidade no nosso processo de prevenção a isto, sabe? Nós precisamos entender que no primeiro sinal do relacionamento abusivo, a gente tem que parar para acertar. Para e conversa. Se a conversa for possível, segue a relação. Se não for, vai procurar seguir sua vida com outra pessoa, sozinha, porque nós somos felizes de qualquer jeito. A gente não tem necessidade de estar junto. Então, esta corporação ela tem papel fundamental nesse enfrentamento, nesse posicionamento pró-igualdade entre as pessoas. E uma coisa que é evidente, eu acho que o complicado, por exemplo, eu conheço e tenho um carinho efetivo muito grande pela perspectiva, pela pessoa que a senhora é. Admiro, enquanto mulher preta, mulher negra, mulher que é do axé, uma pessoa que é mãe de um filho de jovem de 18 anos, que eu tenho consciência de todo o processo, tanto de hierarquia, mas também questão do machismo e tudo isso que enfrentou até chegar ao cargo de major dentro da Polícia Militar, que eu tenho certeza que não foi fácil, não será para nenhuma mulher dentro da estrutura de poder. Isso a gente deve evidenciar, como também é muito complicado, por exemplo, quando a gente fala sobre ações da polícia militar e tudo isso, quando, por exemplo, um jovem, e a senhora tem filho de 18 anos, e por mais que você alcance elevados estágios de poder, o racismo ele vai se estabelecer. Eu costumo sempre pensar uma coisa, e uma coisa que às vezes é dolorosa. Infelizmente, a gente sabe que constantemente jornal, TV, tudo isso, você vê recorrente notícias negativas do processo da polícia, que fazendo com que muitas vezes as pessoas se afastem do contato pessoal. Fazendo com que muitas pessoas como a senhora e outros policiais que têm uma ação diferenciada, que têm uma ação que constitui um processo contra esse processo genocida que existe do aparato do Estado, muitas vezes ser reprimido por conta disso. E isso eu acho que é doloroso, porque eu acho que a pessoa que é um policial militar, que vai numa ação contraditória a muitos policiais que têm uma estrutura racista, que constitui isso, e o exemplo não é só o Estado da Bahia, a gente tem que falar do Rio de Janeiro, São Paulo, todos os dias no Jornal Nacional, TV, você vê falando sobre isso, e eu posso dizer, francamente, a senhora, do fundo do meu coração, é doloroso falar isso, mas muitas vezes eu sinto medo da polícia militar. Eu já passei por situações, em Salvador mesmo, que inclusive a ação que aconteceu saindo do metrô,
A única pessoa que interveio foi o policial negro, e a pessoa que me abordou foi um policial branco. E eu fiquei extremamente assustado. Imagine, pensa com um jovem que tu conheceu do interior aqui, que nunca foi na cidade, que não tem acesso a isso, que tem o maior receio. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu tô longe de casa, é minha mãe, se acontecer alguma coisa. E esse medo não é um medo só do Lucas aqui, é um medo de vários jovens, e eu tenho certeza que é um medo, inclusive, até da senhora quanto o filho, porque mesmo quando não está debaixo das suas asas, quando você não está protegendo, pode acontecer alguma coisa. E o racismo, ele não escolhe classe social, não escolhe posição, ele vai imperar. Não é à toa que você vê diariamente, todos os dias, famosos, pessoas, atletas, tudo isso sendo vítima desse processo do racismo. Isso acontece e tem acontecido dentro dos fatores da própria violência. E a gente tem a morte de jovens a cada 20 minutos, um jovem negro assassinado. E são pais de família, são pessoas, são variados contextos sociais que causam medo. E eu penso uma coisa, eu não quero, eu, Lucas, depois de 132 anos de abolição da escravatura, sendo o primeiro da família, cursar ensino superior, chegar nesse espaço de poder, me formar, tudo isso, e do nada acontecer qualquer coisa assim do tipo. Isso é doloroso. Mas eu fico feliz, por exemplo, uma coisa que me agrada muito, e ser franco, e a senhora, por essa sensibilidade de aceitar falar sobre isso, porque eu sei que a senhora é mãe preta. E independente da posição e do status social que essa pode adquirir, isso é uma realidade, que vai abranger toda a sociedade. E é isso. Se você quiser comentar ou quiser Meu que eu faça amigo, outra deixa eu te pergunta. falar. Não, não, não. Eu entendo o seu medo. Compreendo perfeitamente a dimensão dele e é como você disse, eu também tenho medo, né? O racismo ele é implacável. O racismo ele não olha nada. E antes de ser policial militar, eu já era uma menina preta da periferia. Eu Sim, já era uma menina que, naquele tempo, quando entrava nos lugares, as pessoas ainda seguravam a bolsa ou achavam que eu era pedinte. Enquanto policial militar, fardada, capitão da polícia, vou te contar essa história, eu gosto de contar essa história. sim, Eu, capitã, fardadona, como você me conheceu, cheia de estrelas, sim. estava indo para um evento que eu seria homenageada. Eu seria homenageada nesse evento. A capitã Denise seria homenageada pelo Centro Maria Filipa. Eu cheguei nesse evento fardada, mas antes de mim, uma policial que trabalha comigo até hoje, quero mandar um beijo grande para ela, que ela está com o coraçãozinho doído, porque ela perdeu a mãe pela Covid-19. E eu quero já me solidarizar também aqui, viu, Lucas, com todo mundo que perdeu seus entes Sim. queridos, com todos esses profissionais que estão lá na linha de frente, inclusive nossos policiais também, para poder que a gente poder ficar aqui. Então, ela tinha chegado antes de mim, ela é uma mulher branca. Ela chegou antes de mim sem farda e pediu à organizadora do evento um lugar para trocar a farda. Aí ela perguntou, tudo bom? Eu sou do Centro Maria Filipa, eu queria trocar meu uniforme. Claro, querida, indicou onde? No vestiário. Beleza, em seguida, tempo depois eu cheguei, fardada já. Aí quando eu cheguei na porta, é a mesma pessoa, organizadora do evento, eu falei, bom dia, Capitã Denise. Ele, ô minha filha, entra aí que ela foi ali trocar de roupa. Aí eu olhei para ela e fez, como? Ela já chegou, pode sentar aí que ela foi ali trocar de roupa. Aí eu fiz assim, não, você está enganado. Eu sou a Major Denise. Quando ela olhou para mim, ela se assustou, Lucas. E quando ela se assustou, eu falei, eu já entendi. O currículo não acompanha a cor, não é isso? Sim. Você achou que seria uma outra pessoa. Ela, não, de forma alguma. Enfim, passou o evento todo querendo se desculpar, mas já estava posto e demarcado. E essa demarcação existia, tá ali. Eu fiz 2 estudos voltados para a Polícia Militar, uma na especialização e o outro, eu fiz 3, na verdade, e uma no mestrado, que eu vou discutir exatamente isso, essa construção desse suspeito na atividade policial militar. E é preciso conversar sobre isso, é preciso dialogar sobre isso, e é preciso propor mudanças estruturantes nesta relação. Nós, povo preto, não é inimigo da polícia, não pode ser. Na Com verdade, certeza. nós somos os principais clientes dele, porque nós precisamos muito mais desta sensação de segurança. Porque nós não temos carros blindados, não temos casa com porteiro, nós não temos câmeras filmando a todo tempo. Nós não somos os algozes.
sabe? Em cada bairro periférico, em cada comunidade. Eu tenho convicção que 90% das pessoas que moram ali são pessoas trabalhadoras, pessoas do bem. Sim. E eu estou falando 90% porque eu estou estourando para baixo, porque talvez seja 99% das pessoas que moram ali. Mas se a gente pensar na Cajazeiras, que são 800 mil habitantes, eu tenho certeza que 98% das pessoas que moram ali são pessoas do bem, pessoas que trabalham, pessoas que constroem essa cidade. E pessoas que precisam da nossa proteção. E é fundamental a gente dialogar sobre isso, a gente discutir sobre isso, a gente pontuar isso, sabe? Porque no final são homens e mulheres pretas matando homens e mulheres pretos. Preta. Ao Com final certeza. é isso. Então, em que momento nós nos portamos e colocamos como inimigos? Nós não somos inimigos, nem podemos ser. Eu sei também, eu posso te dizer isso, como você bem disse, que isto não é a maioria na minha corporação. Não é a maioria na corporação. Eu nunca atuei desta forma. Eu nunca pautei a violência como instrumento de trabalho. E eu sei e acredito que muitos de nós também não fazem. É preciso mudar, Lucas. Como é que a gente vai fazer isso? Caminhando. É o seu trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho. Nos aquilombando também. Mas é reconstruindo essa polícia. Reconstruindo essas relações sociais também. E o importante, como a senhora falou, para as pessoas entenderem, a gente, quando fala sobre a polícia, a gente não trata de uma polícia branca. Boa parte das pessoas, soldados, pessoas que estão ali, são corpos negros. E essa polícia aí, você tem, por Corpos exemplo, Estado da negros Bahia, periféricos. periféricos, os que vieram da comunidade, Que tudo isso. cresceram com algumas pessoas que, por vezes, são violentadas pelos mesmos amigos de infância. E comungaram as Pois é. mesmas dores, que sofreram as mesmas dores. E isso eu acho que é uma coisa muito E a dolorosa, do carro principalmente está para quem. perguntando, do carro está dizendo que está sem som. Do carro, eu não sei se está todo mundo sem som. Não, Tá aqui todo mundo tá sem som? tranquilo. Alguém tá Eu ouvindo? te Tá escuto tranquilo, bom. gente? Tá ótimo, Tá gente? todo mundo, tem alguém respondendo aí? Tá falando. Bom, mais uma perguntinha do Enem. Gente, a gente tá parecendo aquela. Eu acho que nem na época que essa fez vestibular foi tão difícil assim as perguntas, mas vamos lá. Bom, outra pergunta Meu que a irmão gente entrou aí. Deixa tem. eu mandar um beijo para meu irmão. Beijo, meu maninho. Obrigada Beijo aí por pra estar ele. assistindo a gente. Ele está aí pertinho de você. Você está no Recôncavo? Ele está aí pertinho de você. Tá no Não, eu tô Recôncavo. em Subaúma, tô no distrito de Subaúma, tô Ah, cá na tá. comunidade. Você foi. Tô Ah, na minha sim. terrinha. Você sabe que você tá me devendo uma visita aí, viu? Com certeza. Bom, baseado muito nessa ideia de que o próprio Michel Foucault fala sobre o complexo do vigiar e punir, e o Sim. quanto essa estrutura de Estado, que é justamente estruturada e construída e que vai fazer uma análise enquanto ele filósofo, historiador, tudo isso muito mais, sobre o sistema de encarceramento de massa. Olha, que maravilhoso! Graças a Deus. E aí entra a grande questão. Que você, nessa questão do vigiar punir, é uma construção estrutural que abarca muito tempo desde a desestrutura da polícia militar, desde anteriores, mesmo os processos logo após a escravidão, tudo isso, e o que levou muitas pessoas a ser presos por delitos imagináveis ou coisas super simples como pode ser visto. Como, por exemplo, pessoas que foram presas porque roubou, estava com fome, roubou a margarina e está 3, 4, 5 anos dentro da cadeia, enquanto pessoas foram, como é o meu caso, que eu fico revoltado, por exemplo, pessoas que roubam não sei quanto com o próprio Fabrício lá da Rachadinha, maravilhoso, que rouba, faz aquilo, tudo isso muito mais. Aí vem o ministro, simplesmente libera ele, porque ele pode ter um habeas corpus. Agora, quantas pessoas ficam anos e anos e anos dentro da prisão, infelizmente não consegue nada, porque infelizmente o Estado ele serve a quem? E aí faz aquela pergunta, será que necessariamente é A, B ou C? E aí a pergunta vai, nesse processo, como o Estado, quando eu falo Estado, toda a estrutura do Estado, o município, o governo federal, estadual, pode contribuir nesse processo para a redução da delinquência, do acesso de jovens à oportunidade, porque a gente precisa falar sobre isso, do acesso à cultura, como, por exemplo, aconteceu no bairro de Paraisópolis, tudo isso, as pessoas precisam entender que a gente também não quer só A gente trabalhar não e quer que a só gente quer comida, né? comer, a gente não quer Comida, só diversão e comida. arte.
Pois é, diversão e arte. E isso tudo é um papel da estrutura do Estado, do município, de promover isso. Somente no desmonte que a gente vê no governo federal, principalmente a gente que é da área de museologia, da área de cultura, desse processo todo que tem. Porque a cultura, ela salva. A cultura, ela leva. A arte, ela é um fator essencial para muitos jovens negros da periferia. Tudo esse processo que forma. Então a pergunta é, como a conjunta do Estado, polícia, pode ajudar a construir ações afirmativas que constituem processo importante na luta antirracista? Primeiro, eu acredito que a gente tem que mudar a lógica, Sim, inverter um pouco a prioridade. A gente pauta muita segurança pública, a gente equipa muita segurança pública, a gente valoriza muito a segurança pública. E quando a gente faz isso, a gente está valorizando essencialmente o combate. Nós estamos sim, valorizando isso. Nós estamos colocando tropas bélicas, nós estamos fortalecendo as instituições para prever o combate. E essa é a lógica que deve ser investida. Quando a gente fala de uma segurança pública de direitos, a gente está falando no enfrentamento da violência. E enfrentar a sim, violência, Lucas, não é equipar ou treinar apenas as polícias, apenas. É também. Enfrentar a violência significa mudar o processo educacional deste país, construindo e constituindo cidadãs e cidadãos. Enfrentar a violência significa ter uma política de trabalho, emprego e renda, inserção de jovens nesse mercado de trabalho, ter uma política de fomento cultural, uma política de fomento de esportes como ferramenta de extravasar energias, mas também de construção de cidadania. Através do esporte, você aprende regras, você aprende a se relacionar e a trabalhar em equipe, por exemplo. Estou te dando algumas vantagens do esporte. sim, Então, todas essas políticas, elas vêm em sequência, e quando isto aqui falha, a segurança pública é aclamada e solicitada, ela é chamada. Imagina, vamos imaginar uma cidade? Vamos imaginar sim. Denisópolis. Denisópolis, o maravilhoso mundo de Denis. Uma cidade em que nossas crianças têm uma escola, e essa escola, a Sim. partir do pré-escolar em tempo integral, que faz com que seus pais possam tranquilamente seguir suas vidas no trabalho, no estúdio, onde eles entenderem melhor. Imagina que essas crianças dessas escolas vão aprender sobre educação financeira, esporte, vão ter dentro dessa escola médicos que vão ser médicos da família que acompanham tanto as crianças como os pais que estarão lá visitando essa escola. E essas crianças vão crescendo neste processo, nesse diapasão, e vão conseguir ter inserção no mercado de trabalho, porque foram preparados para isso, que vão conseguir escolher a profissão que elas quiserem e ter condições de acessar essas escolhas, que vão poder também pensar em colaboração a partir da cultura com sua sociedade, devolvendo essa cultura, que terão, por exemplo, atendimento psicológico para poder lidar com essas transformações contemporâneas. Imagina, essas crianças, elas vão para a criminalidade? Essas crianças vão ter a violência como primeiro instrumento. Nossa raça, a raça humana, tem esta mania, este equívoco de usar a violência como primeiro recurso num conflito. Se eu estou conversando com você aqui, você fala alguma coisa que eu não Sim. gosto, e eu não tenho mais argumento, eu começo a lhe gritar. Eu vou com o dedo no seu rosto. Isso é Pois é. violência. E eu uso a violência como argumento. Agora imagina se essas crianças que foram criadas, cuidadas, preparadas, quando jovens e adultos, que já estão realizando seus projetos de vida, de sonho, trabalho, emprego e renda, que culturalmente entende esse processo histórico de construção da sua cidade, cria um amor e relação, a sua identidade local. Essas crianças vão para a criminalidade, Lucas? Ou Não, eu vão? acredito que não. Eu acho que A segurança pública educação, vai estar bem menorzinha aí, né? A gente vai com olhar para a certeza. segurança pública não como essencial, mas como uma das partes do processo. Eu digo uma coisa, a senhora, quando você me conheceu, você teve a oportunidade de me ver aquele jovem, sonhador, de querer estar na universidade. Mudou o Para quem quê? foi que. Mudou o quê? Em tudo, em tudo. Eu acho que se eu já era militudo, como os pessoal brinca comigo, agora eu tô mais ainda. Mas Porque continua eu a utopia, não perca nunca a capacidade de sonhar, viu?
Não perca a Com vida. certeza. E minha mãe diz sempre uma coisa: só não sonha quem tá morto. Então, enquanto estiver vivo, a gente tá aqui pro jogo. E isso é uma coisa importante. E eu penso uma coisa: a segurança pública, a educação, todo o processo racial, de letramento racial e toda construção social, ela perpassa pela educação. Acesso de qualidade, e a gente está vivendo no cenário nacional, principalmente com o atual cenário do governo, tudo isso muito mais, a falta de investimento na saúde, de maneira geral, falta do recurso, e você fazendo com que pessoas tenham dificuldades de acesso a esse conhecimento, você, de certa forma, vai construir novos caminhos. Eu acho que a gente precisa debater isso. Não há como você dizer, o jovem foi para a criminalidade se o Estado, se o governo não tem uma ação de educação, de melhoria de qualidade e passar por uma coisa que é essencial, que constrói tudo isso nesse país, que é a desigualdade social. Enquanto houver desigualdade social, haverá tudo, violência, tudo isso muito mais. E digo mais, não há para você ser antifascista sem ser antirracista. Não há para você constituir um projeto que é contra o processo genocida do governo federal ou até mesmo no projeto contra as populações indígenas, quilombola, do povo preto, de milhares de pessoas que estão sendo mortas agora vítimas do Covid-19, se você não tem uma ação antirracista. É preciso sempre lembrar disso. Eu acho que a importância é sempre nítida sobre isso. Bom, só gostaria de comentar e fica à vontade, eu estou um pouco receoso assim, mas tranquilo, De vai quê? Tá legal pra é, é, caramba. A gente tá batendo é, papo. pois é, né, o Tá nervosismo, mas faltando a só a gente mesa aqui. Hoje é sexta-feira, pai. Sextou. Tá faltando só a pois mesa é. aqui do lado pra gente ficar batendo um papo legal. Ou uma cervejinha bem geladinha estaria Exato, ótimo. o caminho é esse. Mas A gente olha tá que a batendo gente não papo. está podendo, toma em casa. E isso, Bom, fica em casa, pelo amor de Deus. de Deus, porque as pessoas não, inclusive, evidenciar sobre isso, que há milhares, a gente está chegando quase a 70 mil pessoas mortas no país, jovens da minha idade, que não se preocupa, que acha que a vida é maravilhosa, plena. Eu tenho vários amigos que já perderam parente, inclusive minha amiga Catarine, que já perdeu 3 parentes vítimas do Covid-19 lá em Valença. Tenho vários amigos no estado do Pará que já perderam vários familiares do Covid. Isso é uma coisa que assusta muita gente. Eu acho que os jovens precisam pensar e lembrar sempre disso. A gente não pensa só em nós, a gente deve pensar nos outros. E isso é essencial para a sociedade. Eu vi um vídeo muito forte que o governo do estado fez, que Sim. é uma carta de uma mãe ao filho e aparece lá o ator que representa o filho chorando, que ela fala, eu disse a você que não era para você ir jogar bola, mas você disse que era forte, era atleta, podia ir. Eu pedi a você para não sair à rua para ir para a festa, mas você disse que era jovem, tinha que se divertir, que não ia adoecer. E ela vai falando uma sequência de coisas que as mães pedem para os filhos fazerem, né, para se cuidarem nesse processo de pandemia. E ele disse que não, que ele era forte, ele era saudável, não tinha problema. Só que ele esqueceu de um detalhe. Ela não era. E ele ir para a rua, se expor ao contágio do vírus, é trazer esse vírus para dentro de casa. Então, quando a gente fala fique em casa, a gente está dizendo cuide de você e cuide de quem você ama. Porque eu posso ser assintomática, mas minha mãe e meu pai, que possuem também comorbidades, podem não resistir a esse vírus. E aí só fica a dor e a saudade. Porque a gente não pode voltar, sabe? O tempo e consertar nossos erros. O que a gente pode fazer é avançar, né, e seguir construindo novos caminhos. O Chico Xavier já nos ensinou isso. Mas a gente não tem como voltar. Se não tem como voltar, é melhor fazer bom agora. Fazer perfeito agora. Então, eu sempre peço para todo mundo, fique em casa, não custa nada, não. Tem tanta forma de se divertir em casa. Semana passada eu estava Com dançando. certeza. Aqui em casa, cada dia é temático, tá? Semana passada a gente estava dançando pagode das antigas. Tem dia que a gente dança forró. Tem outros dias que eu vou lá para bolero, que meu pai ouvia muito Altemar Adulto. Enfim, a criatividade, a tolerância e o respeito fazem com que a gente consiga conviver.
Bom, a gente já está quase chegando ao final desse processo, então cerca de 10 minutos. A gente ia abrir espaço, pelo menos, para uma pergunta dos entrevistados. Vamos ver se alguém perguntar, ver esse processo, acho que ver se funciona aqui. Porque ainda por mais que eu esteja. Uai, É não porque sei se. você pediu para as pessoas fazerem, já vi um monte de perguntas aqui no chat, no No bate-papo, mas chat. na caixinha. Olha no chat, Nossa, que eu tem, já tem vi algumas muita pessoas pergunta. perguntando. Na próxima vez você já sabe, você pede para eles registrarem aqui na caixinha, tem um negocinho que a gente clica e bota a pergunta, aí fica mais fácil para você visualizar. Aí tem um monte de coisa, né? Vai escolhendo um novo aí. Eu Gente. não sei cantar, não. Se eu soubesse cantar, eu ia cantando aqui para entreter o povo enquanto você está procurando a pergunta. Bom, Mas deixa eu ver aqui uma pergunta. Gente, alguém pergunta, pelo amor de Deus? Bom, sobre esse aspecto, eu não encontrei nenhuma pergunta aqui, mas sobre esse aspecto de ser uma mulher negra, tudo isso, não posição de status de poder, de hierarquia da polícia militar, e desse processo de militarização, que, de certa forma, todo mundo sempre se questiona como é que deve ser o papel como é que deve ser as dores e os sabores de uma mulher negra dentro da polícia, sabendo que ela vai ter que, muitas vezes, respeitar a hierarquia, todo o processo, mesmo indo contra ou pensando, não, eu penso isso aqui está errado, mas por conta da hierarquia eu devo obedecer. Como é a sua perspectiva em relação a isso? como em todos os lugares, não existe diferença para as mulheres pretas desta relação que você trouxe aí, em nenhum ambiente. A todo momento, nós não somos apenas as boas profissionais. Nós temos que ser as melhores. Sim, Mitologicamente, as mulheres pretas foram associadas a dois grupos. Ou nós éramos Tia Anastácia, lá do Sítio Capão Amarelo, na sua época, ou nós éramos sim, as mulatas de Sargentelli. Sargentelli foi um cafetão que pegava as mulheres para sambar. A menina aí do Rio de Janeiro deve lembrar. Então, ou éramos essa mulher que tinha a forma física que as pessoas queriam, né, para se apropriar sexualmente, ou nós éramos as trabalhadoras domésticas que íamos cuidar dos filhos das mulheres e cozinhar para elas. Essas duas mulheres. Quando você quer romper esses estigmas culturais, quando você quer romper a forma que as pessoas acham e reservam para você na sociedade, porque eles reservaram na sociedade esses espaços para nós. Quando você quer romper determinismo. quando você quer romper isso e mostrar a sua capacidade técnica, você vai para um enfrentamento. Mas nós, mulheres pretas, aprendemos que nada para nós é dado. Eu aprendi desde cedo. Eu vou lá e vou buscar. Eu vou buscar o que é meu. Eu vou buscar o que eu acredito. Eu estudo, eu me esforço. Eu não sou apenas uma profissional, eu sou a profissional. Porque quando você se apropria de quem você é, quando você determina o que você quer ser, ninguém vai poder tirar isso de você, não, Lucas. Porque é seu. É seu. Com Não foi certeza. emprestado, não foi herdado, porque sua família tinha, sabe? Não foi encostado, colado em você, porque algum amigo seu lhe protegeu, não. É seu, você sabe. E ninguém vai tirar isso de você. É a sua determinação. Então, todas as dificuldades que qualquer mulher preta passa em qualquer lugar desta sociedade, ela passou e passará também passará na corporação. Eu te contei já um caso dentro da corporação. Sim. E a hierarquia, que a gente fala que existe nas profissões policiais e militares, elas estão em todos os lugares. Acredita que na Coca-Cola a hierarquia é muito mais severa do que dentro de uma corporação policial militar? Para que as Caramba. pessoas passem de nível e conversar. Por exemplo, eu na Ronda Maria da Penha, um soldado falava comigo, Major, tudo bom? Um CIO de uma empresa, de algumas empresas, não aceita que o chão de fábrica sequer fale com ele. Você já conversou com o seu supervisor, o supervisor conversou com o coordenador conversou com o gerente conversou com o superintendente falou. As hierarquias são muito mais fechadas, bloqueadas e perversas. Então, a hierarquia existe em qualquer lugar, tá bom? Sim. O que eu sempre fiz na minha condição foi mostrar o meu profissionalismo, a minha inteligência e outra coisa que fazem conosco também. Querem que a gente seja modesto. Mas essa modéstia é muito mais um controle. Vai dizer a você, pare de repetir, de acreditar que você pode.
Os anguanais falam o seguinte, né? Baiano até tenta ser modesto, mas não vê motivo. Então, quando alguém lhe perguntar por que você hoje é quem você é, Lucas, jamais diga, não, eu tive sorte de passar no vestibular, não. Eu sou quem eu sou porque eu fui determinado e competente para estar onde eu estou. Mas foi isso que você fez. Você não teve sorte. Eu não acredito em sorte. Sabe? Eu acredito em trabalho, eu acredito em empenho, acredito em determinação. Né? O que a gente chama Sim, de sorte, você passou, poxa, Denise, você teve a sorte de entrar na polícia quando era novinha? Não. Eu não tive a sorte, não estudei. Eu estudei muito, sabe? Eu já estudava, né? Porque eu sempre gostei de estudar, sou uma CDF, sempre gostei de estudar, porque eu precisava corresponder a meus pais. Mas a gente não pode diminuir a nossa capacidade em nenhum momento da nossa vida. com certeza. E quando a gente fala, por exemplo, as mulheres negras é a estrutura base de toda a pirâmide social. Então, se você for observar uma pessoa negra num período que hoje eu jovem tenho muito mais possibilidade de acesso a coisas que muitas pessoas não teriam antes de mim, vale lembrar que os privilégios e muitas coisas que pessoas brancas teoricamente teriam, e às vezes não evidencia, muitas vezes não para observar isso, mulheres negras eu acho que sofrem 2, 3, 4, 5 vezes mais. Então, chegar onde a senhora chegou não foi sorte nem nunca será. Sim. Porque a dificuldade será eterna, com certeza. E ser valente e guerreira para tudo isso. Você está Bom, vendo a como a gente. importância desse protagonismo, a importância de Sim, estarmos nesse lugar de disputa, nesse lugar de enfrentamento, a importância de a gente olhar para cima e ver uma cara preta, sabe? Olhar para sim, espaço de poder e ver uma cara preta, para a gente falar assim, ó, eu também vou ali, eu também com posso. certeza. Eu vou construir minha jornada e vou chegar ali. A gente está chegando no final, né? É, como a gente já está chegando ao final, eu não sei a correria da senhora, a gente tem mais ou menos, vamos dizer, 3 minutinhos, digamos, para a senhora dar seus encaminhamentos finais, falar, agradecimento, tudo isso. Oh, Seja feliz. eu preciso te agradecer sempre, Lucas, por esse carinho, por esse Sim, cuidado. Esse tema que você trouxe é maravilhoso. Eu acho que a gente pode, sabe, desmembrá-lo, né? O papel da polícia no enfrentamento à violência contra a sim, mulher, o papel da polícia na perspectiva da juventude, o papel na polícia e também, por que não, no extermínio da juventude. Eu acho que a gente sim, precisa dialogar e discutir muito sobre isso. Eu quero convidar todo mundo já para estar comigo amanhã, 11 horas, numa live que a gente vai fazer de um movimento muito bacana que a gente construiu aqui em Salvador, que é Salvador Mãe de Todos. Vai estar nas minhas páginas, Major Denise. A gente vai conversar sobre muitas coisas. Neste período, de falar sobre mobilidade urbana. Esse metrô que você pegou aí, falar um pouquinho dessa lógica de atuação sim, desse metrô, conversar um pouquinho sobre isso. Mas daqui a pouquinho a gente vai estar falando também de juventude, de igualdade. Cada sábado vai ser um papo desse maravilhoso. Vem todo mundo, Instagram, Facebook, YouTube, Major Denise. Vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre a minha cidade, mas falar sobre a minha cidade não tira você, Caio, meu lindo, que está aí, já falou várias coisas assim, de Governador Mangabeira, de pensar Mangabeira também, porque é uma solução que a gente pode trazer a partir de Salvador, pode chegar a Governador Mangabeira, Entre Rios, a vários lugares, e ao inverso. Também é possível, também é permitido, também é realizável. Então, convidar todo mundo para estar com a gente. Tem um negócio que é melhor ainda. Na segunda-feira, 19 horas, eu vou estar com a nossa presidenta Dilma falando sobre mulher e espaço de maravilhosa. poder. Imagina aí. Nossa, Olha a honra minha, 19 sou horas aqui super na fã gente, dela. segunda-feira. Nós vamos estar Mamãe falando Dilma, com certeza. nós vamos estar falando sobre mulheres, espaço de poder. Então já tá, anota aí na agenda, bota o despertador para tocar e vamos todos juntos, né? Construir uma possibilidade melhor para a vida de todos nós. Muito obrigada, Lucas. Bom, eu agradeço imensamente de coração, senhora, pela aceitar, por participar, tentar dialogar esse processo, que é um processo complicado, mas também é um processo muito legítimo e bom de se falar. É necessário a gente pautar sobre o que é necessário. Deixando aqui todo mundo o convite, na terça-feira a gente retorna de novo, mas agora com o ex-presidente da Fundação Palmares, Erivaldo, ele vai falar sobre o papel da Fundação Palmares e sobre todas as estruturas e todo o desmonte que está acontecendo dentro da Fundação Palmares, e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais. Mas é isso, agradeço muito. Beijo de coração, senhora. Bom desempenho aí no seu projeto, viu? Vai dar certo. A todos nós. Ixi, Tchau, Maria. tchau. Beijo. Bom, gente, beijo a todos. Eu espero que
tenha tudo ficado lindo, maravilhoso e até a próxima, viu? Beijo, cheiro para todos. Nos acompanhem, viu? Tchau, tchau, cheiro. Tchau, tchau.